um sorrisinho, né? Boa noite, pessoal. São 18 horas, vamos iniciar então nosso evangelho de hoje, nosso estudo do evangelho. Como de hábito, primeiramente elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, rogando a eles que nos abençoe, que nos iluminem, que nos conceda toda a lucidez necessária para que nós possamos, através das palavras do evangelho, estarmos mais sintonizados com a lei de amor e caridade. Que assim seja. Então, boa noite, senhor Fernandes. Boa noite. Ô, Simone, querida. Oi, Alisson. Oi, Síria, querida. Gente, que bom que vocês estão aí. Que bom que eu não tô sozinha. Que bom que a gente tem os amigos que acompanham. Bom, hoje o nosso item do Evangelho está no capítulo 12, é o item 7 e 8. Se alguém vos bater na face direita, oferecer-lhe a outra. Isso aqui é o calo da humanidade, né? As pessoas normalmente dizem, mas o que Jesus tinha na cabeça para falar uma coisa dessa, né? A pessoa te agride no mundo de hoje, do jeito que está esse mundo, com violência, né? Com tanta coisa aí, tanta agressão. Como é que você vai fazer? A pessoa bate, você deixa bater à vontade, oferece a outra face? Será que é isso mesmo? Não, né? Não é isso. A gente tem que entender as palavras do Evangelho. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que a arma do cristão não é a violência. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. A arma do cristão não é a violência. É uma coisa que as pessoas não entendiam em relação a Jesus, que sempre intrigou muito as pessoas, inclusive os próprios discípulos, né, que o acompanhavam, é que, poxa, se ele era um cara, o Filho de Deus, ele era um cara tão poderoso, ele era um cara, e realmente, é um cara que tinha muito poder. O que nós vimos dele, dos feitos dele, não é assim um milionésimo do que realmente ele pode fazer. Mas ele é como se fosse como se ele tivesse diminuído, tá? Reduzido toda a sua potencialidade entre nós aqui, de forma que ele pudesse deixar um exemplo que fosse possível, que estivesse dentro dos padrões do possível para que a gente seguisse. Então, inclusive hoje a gente falava sobre isso lá no centro à tarde, que as pessoas dizem assim, mas é que Jesus é um exemplo assim muito superlativo, Jesus é uma coisa assim muito, né, nivela por cima. Mas nós precisamos entender que Jesus foi o exemplo que Deus nos deu, o exemplo que nós recebemos por parte de Deus foi ele, não foi outro. Então, quem nivelou por cima foi Deus, né? Deus chegou, colocou ele aqui, mas obviamente que aquele espírito aqui entre nós, ele estava com toda a sua potencialidade muito reduzida, não porque ele estava mais inoperante, não. É porque realmente ele não quis nos escandalizar com as coisas que ele podia fazer, de forma que ele pudesse deixar um exemplo, né, que pudesse ser seguido, né? Como é que Síria, um bom entendimento é ver a outra face como o contrário do que te foi lançado. Se foi ódio, da face do amor, se for a traição, da lealdade, se for agressão, carinho. Isso é excelente. É isso realmente. A arma do cristão, a gente precisa entender que Jesus, ele, de tudo que ele recebeu, tá? Mesmo as coisas negativas, ele nunca revidou com a agressão, ele nunca revidou com a violência. É isso aí que a Síria está falando. Ele sempre retribuiu, ele não ficava inerte, ele reagia sim, mas ele reagia sempre de uma maneira que fosse aquilo que era o mais coerente dentro dos padrões do ensinamento dele. Então, a mesma forma, quando a gente pensa em Jesus com o chicote na mão, expulsando os vendilhões do templo, esbravejando, chicoteando todo mundo, gente, isso é totalmente incompatível com o comportamento de Jesus. Não é isso.
tá? Então, claro, pode ter havido ali naquele momento uma situação em que ele tenha, né, criado uma circunstância de chamar a atenção das pessoas, com certeza, mas não através da violência. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, para compreender Jesus, nós precisamos entender que Jesus não é violento. E ele sempre deixou isso muito claro, que o reino dos céus, quando fala o reino dos céus, é qualquer lugar onde reine a lei de harmonia, a lei de amor e fraternidade universal. Então, qualquer lugar onde tenha isso é reino do céu, tá? Então, ele diz que o reino dos céus ele não pode ser ganho à força. Ele não vai ser conquistado com espada, com armas, né? Então, o reino dos céus ele tem que ser conquistado de forma pacífica, sempre dessa maneira. O que eles estão colocando aqui no Evangelho? Qual é a lição que o Evangelho passa? Ele diz assim, ó, não resistais ao mal que se fazer-vos, se alguém vos bater na face direita, oferecer-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar dele, devido ainda a esse motivo acima mencionado, que faz com que a vista não alcance além do presente. Então, dar a outra face também envolve essa questão de superar a ofensa, de entender que a ofensa, ela quando você recebe uma agressão, você reagir, você retribuir no mesmo nível, ou seja, com agressão, com violência, isso te torna uma criatura reativa e não uma criatura ativa. A criatura ativa, ela até pode retribuir, mas ela tem que retribuir dentro de um padrão cristão. Isso é o mais difícil, tá? A gente não está dizendo que é fácil, a gente não realmente, eu compreendo que isso não seja fácil, mas é aquela história, né? Deus nivelou por cima. Deus nos deu um exemplo, tá? Nos deu uma pessoa para servir de exemplo, que era uma pessoa realmente que o padrão dele é alto. Mas é porque é isso que desejam que nós alcancemos. Ah, vamos alcançar numa vida? Pode não alcançar numa vida, mas você leva várias encarnações, você tem a eternidade inteira para se tornar uma pessoa dentro do padrão que Jesus estipulou, tá? Agora, o que é que o Evangelho coloca? Vejam bem. É preciso, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Quer dizer, oferecer outra face? Tem que entender isso ao pé da letra? Não. Assim como aquela que diz para se arrancar o olho, se ele é motivo de escândalo, né? A gente sabe disso, o olho é motivo de escândalo, arranca fora. Você vai lá, vai arrancar o olho? Não, você está precisando dele, né? Então, isso aí tem que ser interpretado. Levado a últimas consequências, tá? Seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar campo livre aos maus, dissipando todo o medo. Ou seja, aqui estão dizendo assim, ó, se isso realmente fosse uma coisa ao pé da letra, os maus fazem o que quiserem e a gente não reage. A gente não reage, a gente só fica absorvendo os golpes, sejam eles físicos, sejam eles morais, seja por palavras. A gente absorve o golpe e não reage nunca. O que seria do mundo? Né? Então é isso que eles estão falando. Se deixaria o campo aberto aos maus, ou seja, a coisa ficaria pior ainda e descambaria para uma barbárie, não é? Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. É justo isso? Não, claro que não é justo. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Então, quer dizer, é uma lei de preservação. Então, eu preciso me preservar. Então, significa que eu vou deixar que o outro acabe comigo? Não, não vou permitir isso, tá? Agora, por essas palavras, portanto, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Aí é que tá.
Quando fala em oferecer a outra face, significa não se vingue. Não busque vingança. Isso é o mais importante. Porque a corrente do ódio, ela é uma coisa que precisa ser alimentada. Então a pessoa faz uma coisa para um. Aí o um faz uma coisa para o outro. Aí o outro faz de volta para um faz de volta para o outro. E isso não acaba nunca. Então existem inimizades que são milenares, porque nenhum dos dois lados cedem. Então fica, um encarna, o outro está desencarnado. Aquele fica obsidiando o que está encarnado. Aí daqui a pouco, o que está encarnado desencarna, o outro reencarna. Aí vira o obsessor. E isso, ou se estão juntos, vivem se degladiando. Então, no plano espiritual, vivem brigando. Então, a questão é essa. Aquele que tem mais conhecimento tem a responsabilidade, tá, de ter o primeiro ato de benevolência. Então, a gente pensa assim, ó, vamos pensar agora na questão espiritual. Será possível que o outro me faz mal, tá? E eu, de repente, eu tomei aquela boa resolução, como o Evangelho fala, né? As boas resoluções, de não vou retribuir esse mal, tá? Oi, Cris. Tati, querida. Então, a gente toma a boa resolução que a gente não vai retribuir o mal. E, de repente, a pessoa pensa assim, ó, tá, mas espera aí, eu tomei essa resolução, beleza, eu tô de bem comigo, né? Mas e o outro? E se o outro quiser continuar me agredindo? Se o outro quiser continuar nesse empreendimento de me agredir, de me atacar, de puxar meu tapete, de minar onde eu ando, e aí? Como é que fica? Bom, a questão é a seguinte, no momento que você, o Evangelho diz isso, ajusta-te com alto que o resto vem por acréscimo. Então isso significa que no momento que nós tomamos a resolução e nós começamos a agir de acordo com uma conduta mais pacífica, o nosso entorno começa a ser blindado contra esses ataques. A pessoa vai ser obrigada a gostar de nós? Claro que não. Nós não temos poder sobre o outro. Acho que é a frase que a gente mais repete aqui, né? Nós não temos poder sobre o outro, nós só temos poder sobre nós, né? E olhe lá. Então, o outro, ele vai reagir de acordo com a experiência dele, de acordo com a maturidade dele, de acordo com o aprendizado dele. Agora, quando eu começo a agir de modo a me ajustar com essas leis divinas, no momento em que o meu compromisso se extingue, porque tem isso, né? A gente diz assim, ó, eu parei não vou me vingar de mais ninguém, não vou retribuir com violência, tá? Então, nesse momento, o que acontece? Eu começo a receber, tá? Por um tempo ainda, os testes. Porque é preciso saber se realmente essa resolução, se ela é só de boca, ou se ela realmente é algo que veio, se é um crescimento interno, se é uma modificação, se é algo em mim realmente se alterou. Então, os testes ainda virão. Tá? E é nesse momento em que o plano espiritual está ali, ó, de olho. Aí o que o Evangelho fala? Eles nos consolam, que é o Consolador prometido, né? Eles nos consolam dizendo assim, ó. Dizer que se ofereça uma face quando a outra foi ferida é dizer de uma outra forma que não é preciso devolver o mal pelo mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo que pode rebaixar o seu orgulho. Ah, mas peraí, aí o cara vai querer pisar no meu orgulho. Olha só. A gente só vai receber na medida do merecimento. No momento em que o merecimento esgotou, acabou, você não recebe mais. Não recebe mais.
Se é briga de igual para igual, um por um faz, e você faz, e ele faz, e você faz, você já está recebendo. Você parou, não tem mais por que você receber. Acabou. Agora, supondo que essa pessoa te ataca porque você já fez muito mais. Muito mais. De repente você despertou e você para. Não quer dizer que aquela dívida é passada a régua, tirado com a mão e pronto. Não, não é assim. Porque às vezes a gente tem algumas ideias, assim, as pessoas têm algumas falas, assim, tipo assim, aceita Jesus que acabou o mal na tua vida. Gente, não é assim. Daqui não sairemos até que se cumpra o último I e o último J, até que pague até o último ceitil. O que significa isso? Que tudo que nós fizemos, tá? Nós temos que retribuir, nós temos que receber, nós temos todas as nossas dívidas que nós contraímos através do mal que nós fizemos para as pessoas, é só isso, tá? É só isso. Ninguém tá sofrendo porque fez o bem. Ninguém tá passando por aflição porque jogou flores. Não. Todos os nossos sofrimentos, as nossas aflições, seja de que ordem for, é porque nós fizemos mal para alguém, tá? Então, no momento em que nós paramos, que nós caímos e nós, não, eu não vou mais fazer determinadas coisas, tá? Isso não significa que não exista uma dívida ainda correndo ali por trás, né? Que, como diz a Tati, o boleto chega. O boleto vai continuar chegando. Só que ele só vai continuar chegando até a última parcela. Acabou aquela última parcela, deu, não vai vir mais. Agora, é claro, tem como transmutar isso? Tem. Essa é a parte boa. Tem. Por exemplo, todos nós sabemos que o nosso passado é dálmata, né? Cheio de manchinha escura. Mas acontece que da mesma forma que nós sabemos que nós precisamos resgatar esses débitos, em nenhum lugar está escrito que nós temos que resgatar pelo mal. Nós podemos resgatar pelo bem. Então, supondo que hoje, dia 2 de setembro, eu, Roberta, tomei a resolução que eu não vou mais me vingar de ninguém. Não vou mais devolver agressão com agressão. Não vou mais... Tá? Aí o que acontece? Se eu ficar só na resolução e eu não retribuir o mal com o mal, mas também não retribuir com nada... O que acontece? As dívidas continuam se apresentando com outros CPFs, entendeu? Mas ela vem. Mas se eu, além dessa resolução e além de deixar de fazer o mal, eu começar a fazer o bem, eu entrar num processo ativo, que é o que o Evangelho fala, que não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. O que é uma virtude negativa? A virtude negativa é não fazer o mal. Isso é uma virtude negativa, tá? Por quê? Porque é bom você não retribuir, tá? Isso é bom. Mas é uma virtude negativa. Agora, não basta só isso, é preciso uma virtude ativa. Então, você precisa ir em busca de fazer o bem. Aí é onde você cancela os boletos, entendeu? Você está resgatando, você está pagando. Só que você está pagando com uma outra moeda. Você inverteu a polaridade. O que você poderia estar pagando, recebendo o mal, né? Que Jesus virou para Pedro quando ele pegou a espada e cortou a orelha lá do soldado que foi lá para buscar Jesus. E Jesus disse: Pedro, ó, embainha essa espada aí, porque quem pela espada fere, pela espada é ferido. O que ele fez? Ele pegou, foi lá, juntou a orelha do cara, botou no lugar, colou. Por quê? Porque não era merecimento dele ficar sem orelha. Aí, mas ele advertiu isso, olha,
Ou você trabalha pelo bem e começa a pagar o mal feito pelo bem, tá? Ou você vai ter que resgatar na mesma moeda. É simples assim. É simples. Deixa eu ver o que estão falando aqui pra mim. Uma ledinha. Não, não, Cira, não dá para pagar à vista. Não dá, não dá. Tem que ser. Isso, Leopoldina, a dívida tem que ser paga com amor. Isso. Não dá. Colou na hora. Não dá para pagar tudo que nós. Imagina, gente, nós estamos chegando. Olha, se nós pensarmos assim, em era da humanidade, né? A gente sabe que o que para nós parece assim, nós que vivemos o tempo de forma linear aqui, né, na encarnação, né, que a gente pensa assim, que 200, 300, 500 anos, que é muita coisa, não é nada. Isso não é nada, isso para o espírito não é nada. Então, há 500, 600 anos, nós estávamos encarnados na Idade Média. Idade Média era boca braba, né, gente? Então, Marilene, que bom. Você foi hoje lá no centro, ô coisa boa. Bom, que alegria, que bom, que alegria de ter você aqui também. Então, o que acontece? Há 500 anos atrás, nós estávamos queimando gente nas fogueiras. Há 500 anos atrás, a maioria de nós, tá? Se não estava na Inquisição, envolvido realmente nos processos ali mais terríveis, mas estava dedurando. Aquela ali é bruxa. Igual hoje tem hoje, ali tá tendo não sei o que naquela casa ali, né? Cada época com seus delatores. Então o que acontece? Nós temos muita coisa no nosso passado que nós precisamos resgatar. Muita coisa mesmo. Então, o nosso compromisso, nós já imaginamos assim, meu Deus, nós estamos aqui num planeta que ainda é um planeta que ainda tem tanto problema, né? Ainda tem tantas situações que precisam ser resolvidas. Por que nós ainda estamos aqui? O que ainda estamos fazendo aqui? Recebendo essas lições aqui, né, de Jesus. O que nós estamos... Gente, se estamos aqui, é porque nós ainda não conseguimos resgatar esses nossos débitos. Então aqui eles dizem o seguinte, que é mais glorioso ser ferido do que ferir. Isso é uma coisa que o Chico Xavier falava bastante. Ele falava muito nisso. Ele dizia assim, eu fico triste quando alguém me magoa, mas eu ficaria muito mais triste se eu tivesse magoado alguém. Entende? Então isso é uma lição assim de um espírito que estava muito, muito à frente de nós, muito à frente. O Chico, ele foi uma das pessoas que deixou exemplos assim, incrível, porque a gente, às vezes, quando fala em Jesus, a gente pensa assim, mas Jesus lá naquela época, 2000 anos atrás, né? E a gente vê aqui o que Chico penou, o que ele foi acusado, o que ele foi xingado. Olha, o Chico já não foi chamado de santo. Tá? Ele passou por muita coisa, tá? E passou por várias coisas, vivendo sempre muito modestamente. Que ele, com o que ele fazia, ele podia ter, sabe? Podia ter montado o seu negócio em cima daquilo ali, em cima da mediunidade. Mas ele foi fiel. Ele entendeu muito bem o propósito do que ele fazia. E uma coisa que a gente sempre pensou em relação ao Chico Xavier. O Chico recebeu tanto ataque, tantos ataques, tantos xingamentos, chamaram ele de tudo, e ele nunca revidou. Ele nunca revidou uma ofensa. Ele nunca xingou o outro. Entende? Então, mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, mas ele retribuiu. Ele retribuiu tudo. Só que ele retribuiu trabalhando no bem. E uma hora o reconhecimento vai chegar. Não que o objetivo seja ter glórias de reconhecimento. Não, o reconhecimento é assim, uma hora o trabalho vai ser reconhecido. Continua. Segue trabalhando. Porque na hora que for, tipo assim, acabou, deu, daqui pra frente você não recebe mais. O próprio plano espiritual vai te blindar
e vai promover, tá, essa defesa, essa proteção, para que você não receba nada que não seja do seu merecimento. Então é importante a gente saber disso. E isso já nos dá, assim, como que um consolo, tá? Isso é muito consolador. Que nós sabemos que nós não receberemos, por mais que tenha falanges nos perseguindo. E olha, e tem mais. Se você resolver trabalhar para Jesus, se prepara, você vai ser alvo. Você vai estar sempre na mira. Mas acontece que aquilo que você não merecer, você não vai receber. Porque se isso acontecesse, seria uma injustiça. E Deus não é injusto. Nós não podemos imaginar injustiça por parte de Deus. Então é óbvio que tudo que chega até nós, tudo que consegue romper a barreira e nos atingir, é porque era para ser. E porque nós não trabalhamos suficientemente no bem, de forma a impedir que aquilo nos atingisse. Isso é uma coisa para nos fazer pensar. Isso é uma coisa para nos fazer pensar bastante, tá? Primeiro, se estamos encarnados aqui, é porque tem débito. Nós estamos encarnados num plano que ainda é de provas e expiações. Então, se estamos aqui é porque tem débito. De alguma natureza tem, tá? Porque para missionário nós não servimos, né? A vida dos missionários, dos santos, é outra coisa, outro nível, né? Outro nível. Agora, débito, sim, débito nós temos. Agora, esse débito, na verdade, ele é uma oportunidade de nós transformarmos a situação, de nós mudarmos essa realidade, de nós criarmos um outro patamar de ação, para que nós possamos, pelo menos, claro, nós não vamos sair dessa encarnação como nós entramos, de jeito nenhum. E se você olhar para a sua vida como era há 5 anos atrás, há 10 anos, 15 anos atrás, você já vai saber que isso está muito diferente. Por isso que o Evangelho fala, sois infinitamente melhores do que há 100 anos atrás. Porque a gente, de uma década para outra, a gente já muda, né, de uma forma incrível. Então imagina em um século, né? Mas nós não vamos sair daqui como chegamos, óbvio que não. Mas o principal é que não basta simplesmente a gente ter alterações radicais. Nós precisamos ter alterações para o bem. Nós precisamos mudar a frequência das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Então o Evangelho diz assim, ó, suportar pacientemente uma injustiça do que cometer ele próprio outra injustiça, que é preferível suportar uma injustiça do que cometer outra injustiça. Tá? Que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Então, imagine o seguinte, é ruim ser enganado? É. É ruim ser arruinado? Claro que é. Agora imagine uma pessoa que vive com a imagem no pensamento, tá? A situação no pensamento de ela ser será responsável pela ruína de alguém. Imagina a pessoa ter que conviver com isso. Imagine uma pessoa chegar no plano espiritual, que a gente não sabe quando é que vai ser a hora, pode ser a qualquer momento, né? E a gente chegar no plano espiritual, olhar para trás e pensar assim, pá, eu arruinei a vida desse, daquele. Terrível, né? Então, se pelo menos nós conseguirmos chegar no plano espiritual sem esse panorama, olhando para trás, assim, olha, eu consegui viver sem arruinar, sem arrebentar com a vida de ninguém. Então isso já é alguma coisa realmente excelente. Quer dizer, eu não venço o outro, não preciso vencer o outro, mas venci a mim mesmo. Essa é que é a questão. Sim, infinitamente melhor a condição da vítima do que do algoz. Não basta deixar de fazer o mal, mas é imprescindível praticar o bem, falou a Leopoldina. É isso. Exatamente, Leopoldina. É isso. É a questão da virtude, a virtude ativa, né? E a Síria que está dizendo aqui que é melhor a condição de vítima do que do algoz. É claro que a condição de vítima, ela não é boa, ninguém gosta, né? Ninguém quer ser vítima do outro, né? Quem quer ser vítima levanta a mão. Interna, né? Só que acontece o seguinte,
diante da situação kármica, diante da situação reencarnatória, se você olhar a situação da vítima, ele resgatou, ele pagou. O algoz, ele se endividou. Aí é que tá. Então, essa que é a vítima, por que ela foi a vítima? Porque ela já foi algoz na vida, nessa ou em outras, porque às vezes a pessoa resgata na própria existência que ela faz mesmo, entendeu? Agora, é isso que nós precisamos entender, não há injustiça. Então, essa questão do dar outra face, ela entra também nesse entendimento de nós compreendermos de que não há injustiça, não existe injustiça. Deus não erra, quem erra somos nós. Não adianta pensar assim, ai, que mal eu fiz a Deus. Nenhum. Não fez mal nenhum para Deus. A gente fez mal para o irmão. Só que a lei de Deus, ela é implacável. Não tem como fugir. A lei de Deus não tem meandros. Você não vai conseguir dar um migué em Deus. Não tem isso, tá? Você não vai dar um baile em Deus. Tudo que a gente faz tá ali, tá registrado, registradinho, tá? Agora, antes que os nossos débitos batam na nossa porta, porque de repente, o que acontece? Eu não sei se eu ainda tenho débitos para resgatar ou não. Eu não sei. Ainda bem, né? Graças a Deus eu não sei. Mas supondo que eu ainda tenho, e eu acho que eu tenho, mas vamos supor que eu tenho ainda alguns débitos que daqui a pouco vão vir e vão bater na minha porta. Então, eu preciso me apressar e começar a agir no bem. Porque que acontece? Esse débito, ele se desfaz. O que é que Chico Xavier dizia, que na verdade a frase de Emmanuel, e o Chico repetia muito: o bem que fazes em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então significa que você faz o bem retorna. E se alguém te faz o mal, é porque o bem que você está fazendo ainda não é suficiente para te blindar. Ainda não é suficiente, então você tem que fazer mais. Tá? Ai, mas a gente tem que fazer tanto bem assim. Olha, o que a gente mais vê são relatos dos desencarnados em relação assim, ó. Aquele período que eu fiquei dormindo, eu podia estar trabalhando por alguém. Oi, Carla. Aquele período que eu fiquei, sei lá, cuidando de coisas que não eram importantes, eu poderia estar trabalhando para os outros. Eu poderia estar buscando uma causa para ajudar. Eu poderia estar atrás de alguma situação de amenizar o sofrimento do outro. Porque a pessoa que diz que não tem o que fazer, olha, no mundo que nós estamos vivendo, tem muita gente para ser ajudada, tem muita gente precisando de auxílio, bastante, tá? Então, às vezes o vizinho do lado está precisando de alguma coisa, você não sabe, porque a gente não tem hábito de perguntar. Hoje em dia as pessoas estão fechadas, construíram um muro até em cima, né? Também não estou dizendo que não deve, mas construíram um muro até em cima, porque medo de todo mundo, e não pergunta para o vizinho do lado se ele está passando por alguma dificuldade, se ele precisa de alguma coisa. Então as pessoas não têm mais aquela coisa do oferecer, porque as pessoas têm muito medo, muito medo. Isso é da época, né? Não será sempre assim. Não será sempre assim. Logo, logo nós vamos poder dizer que esse tempo de medo ficou para trás, ficou para o passado. Tá? As pessoas vão conseguir confiar umas nas outras, nós vamos ter uma capacidade de poder pôr abaixo os muros, né, para a gente viver de uma forma mais pacífica, de uma forma mais, né, vai levar um tempinho ainda, né, porque o planeta precisa de uma bela triagem ainda, né, para que aquelas pessoas que são aquelas realmente
destinadas ao mal, aquelas que não compreenderam ainda, não se ajustaram com as leis divinas, essas pessoas precisam fazer uma baldeação aí para uns outros planos aí. Mas aqueles que ficarem, que continuarem reencarnando aqui na Terra, essas pessoas vão ver isso sim. Com certeza, Maria Leopoldina está dizendo que o bem deve ser praticado sem esperar retorno. Exatamente. O bem tem que ser feito sem esperar retorno. Agora, quando você faz o bem, o retorno já é automático, porque a gente se sente bem, né? A sensação de bem-estar, a alegria de poder ajudar as pessoas, isso já é um retorno. E essa tem que ser a nossa compensação. O resto deixa que Deus se encarrega. Aí o que ele achar que nós merecermos, aí tudo bem, aí, né, a gente se ajusta com ele. E aqui eles dizem assim, ó, que só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar força para que se suporte pacientemente os golpes contra nossos interesses e nosso amor próprio. Então aqui eles estão dizendo assim, ó, ai, que hora para tu fazer isso, né? Aí aqui ele está dizendo isso, que a gente tem força para suportar esses golpes, porque a gente sabe que existe uma lei divina, que ela é imutável, que ninguém mexe nela, tá? E que ela traz o retorno do bem para o bom e do mal para o mal. Então, essa lei ela funciona, independente de qualquer coisa, tá? A não ser, obviamente, que o mal, aquele que fez o mal para o outro, que ele se arrependa. Que ele se arrependa e ele inicie uma reparação. Porque até nisso Deus é misericordioso. Até nisso, tá? Deus nessa lei ele pensou nisso. Ele pensou na possibilidade, ele sempre existe a possibilidade do arrependimento. As portas do arrependimento estão sempre abertas. Então, não interessa o mal que eu fiz. Gente, a gente tem que pensar nisso como uma grande prova da misericórdia divina. Independente do mal que a pessoa fez, mesmo que a pessoa seja assim um assassino cruel, uma pessoa que, sabe, que não pensa em ninguém e tal. Se ele se arrepender, se ele criar consciência, se ele começar a desconstruir o mal e construir o bem, ele vai sofrer muito menos, tá? Porque a lei de Deus, ela é desenhada para isso, ela é desenhada para estimular a prática do bem, entende? Então isso é de uma inteligência gigante. Ela foi desenhada dessa maneira, para estimular as pessoas a serem boas. Então, como eu quero resgatar o mal através do bem, e aí o que acontece? O bem que eu faço é meu advogado, em toda parte. Então, todo bem que eu fizer, além de quitar as dívidas, ele faz girar ao meu redor uma energia que é positiva. Ele imanta em mim uma energia que é positiva, que é essa energia que vai me atrair magneticamente para as moradas de igual frequência vibratória, né? Isso sim, o arrependimento é a porta para reparação. O arrependimento é o primeiro passo. Arrepender-se de fazer o mal é o primeiro passo. Beleza, me arrependi, ótimo. Só isso? Não. Agora tem que ter a reparação. Como é que eu vou fazer a reparação? Através da prática do bem. Isso é dar outra face. É isso que é dar outra face, tá? É quando você retribui o mal com o bem. A pessoa fez o mal. Por que a pessoa fez o mal? Porque por enquanto é o que ela pode oferecer. Por enquanto é isso que ela tem para oferecer. A pessoa não dá do que não tem. Ninguém dá do que não possui. Então a pessoa fez o mal porque é o máximo que ela consegue nesse momento. Daqui a pouco ela se modifica. Agora você que já tem o bem dentro de si, quando recebe o mal, o que você faz? Você retribui, mas não com mal. E pode ter certeza, quando você recebe o mal e você retribui com o bem,
aquela pessoa que recebe a retribuição, ela também vai ser modificada. Porque ela vai olhar e isso vai gerar um impacto na pessoa. Com certeza, com certeza. Isso gera um impacto na pessoa. Porque não é comum isso. Não é comum. Não é comum uma pessoa te agredir, né? E receber em troca uma boa ação. Esses dias o Jaime estava contando lá no centro, na palestra, que ele sofreu um acidente de uma batida de carro, né? E disse que o cara saiu assim, queimando, né, pra cima dele. Quando ele chegou, aí disse que ele desceu do carro, chegou pro cara e falou assim: "Você tá bem?" Aí disse que o cara ficou assim, desarmado. Veja, ele não fez nada demais. Ele perguntou: "Você tá bem?" Quer dizer, o cara, certo, pensou assim: "Poxa, com isso tudo aqui, o cara se preocupou comigo." Então as pessoas não estão habituadas com isso. A maioria das pessoas não desacostumaram disso. Então isso é dar a outra face. É reagir de uma forma cristã. É reagir de uma forma deixando claro para o outro que você não está ali para a guerra. A arma do cristão não é a guerra. A arma do cristão não é a violência. A arma do cristão é a paz. Então, por isso dizemos sem cessar: dirigi vossos olhares para a frente, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis ofendido pelas coisas da terra. Oi, Magali. Gente, eu quero agradecer a paciência de vocês, terem me ouvido até agora, terem me acompanhado. Rogo a Deus e a Jesus e a todo o plano maior que nos abençoe a todos, nos protejam, nos iluminem, que essas bênçãos se estendam por todos aqueles que nesse momento a nossa mente consegue atingir. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos amam, que nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, todos aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Beijo para vocês, até semana que vem.